Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Dando continuidade à nossa aula de laboratório, vamos ver mais alguns tópicos aqui importantes aí que vão ajudar vocês aí no desenvolvimento da prática, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre como obter a função de transferência, né? A partir da equação diferencial, né? A ideia é que a gente aplique a transformada de Laplace, né? Principalmente para a função de transferência, a gente considera condições iniciais nulas. O que é legal da função de transferência, pessoal? Tendo, né, o g de s aqui, né, a função de transferência é sempre saída sobre entrada, né? Então, quando a gente aplica a entrada, né, na função de transferência, a gente já consegue saber qual que é a saída, tá? Então, a gente coloca aqui a função de transferência, né, que é em função da variável s, da variável complexa s, né, e consegue obter qualquer resposta do sistema dada uma entrada, ok? Então, para a gente fazer isso no Scilab, tá? A gente precisa de três comandinhos aí, né? Tanto para e também para simular a saída, né? O comando poly, o syslin e o csim, tá? No MATLAB a gente conseguia fazer lá com o TF, né? Aqui é um pouquinho diferente do Octave, do MATLAB, etc, tá? Mas vale a pena a gente fazer aqui também com o poly e o syslin, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Bom, então admitindo aí essas hipóteses simplificadoras aqui, né, a L inextensível, a resistência do ar nula, o corpo da massa m representado por uma partícula, né, a gente consegue chegar na nossa equação não linear aqui do sistema. Tá? Então, feito isso, a gente pode simplificar aí fazendo θ, né, θ linear aqui aproximadamente igual a seno de θ, tá? Para pequenas variações do ângulo θ, tá? Pequenas variações do ângulo θ. E, e o ponto aqui de linearização, ó, é o ponto de 0 graus, tá? Isso aqui é importante, porque a gente sempre tem que fazer, quando a gente faz a linearização, né? A gente faz sobre um ponto de equilíbrio, geralmente, né? Se a gente for fazer igual a zero aqui, né? E, e aí, aqui o ângulo acaba ficando mesmo, né? Porque, exatamente por isso, né? Porque o θ de equilíbrio aqui é 0 graus, né? Então vai ficar bem próximo do θ. Então o θL é igual ao θ, né? Muito bem. Transformada de Laplace. Vamos ver o que tem aqui. Descrição por meio de equações diferenciais, solução da ITO, né? Modelo dinâmico. Então, uma transformada de Laplace será permitir encontrar a solução de uma equação diferencial linear a partir da solução de equações algébricas. Definição, né? Essa aqui é a definição de transformada de Laplace, que a gente já estudou aí na aula teórica. Quem tiver dúvida aí pode estar olhando lá, né? O S é igual a um número complexo aí, parte real, parte imaginária. Então, em vez de trabalhar no domínio do tempo Ft, a gente vai trabalhar para o domínio da frequência Fs, tá? Aqui algumas transformadas Laplace simples, a derivada, né? KSF menos F da condição inicial, né? Segundo é SF quadrado, né? E SK, tá? E aqui as respectivas condições iniciais. Como função transferência condição inicial nula, né? Então a gente só vai ficar com esse termo. Tá? Mais um reforço aí para vocês. Muito bem, então aplicando a transformada de Laplace aqui, Ana. Não, aqui está. É um sistema massa-mola amortecedor, né? Perfeito aqui. Ó. É isso mesmo. Ó. Então a gente vai aplicar as derivadas, né? Então vai ficar S, XS, né? Aqui manteve as condições iniciais, tá? Aí fala que a condição inicial é nula, né? Então fica com o sistema S ao quadrado x de S 1 sobre M Fs, né? CS x de S menos KX de S. Tá? É o que a gente já viu aí na aula, né? Aí feito isso, né? O que ele vai fazer aqui, ó? Vai passar para cá, provavelmente encontrar a função de transferência, né? Então,
trabalhando um pouquinho mais a equação. É isso. Vamos ver. Ah, tá. Aqui acabou não ficando, né? Mas ficaria f de s aqui e a parte do o ganho, né, da função de transferência seria 1 sobre m, né? Sobre s ao quadrado mais sc mais k, tá? Essa aqui seria a nossa função de transferência. Vamos ver o que traz aqui, né? Como que é uma função de transferência padrão, né? Em relação da saída pela transformada de Laplace da variável de entrada u de s, né? Então a gente geralmente escreve, né, como um polinômio aqui do numerador e um polinômio do denominador, tá? Então aqui tem as potências, né? M aqui vai ser a potência, né? E Bm aqui o coeficiente do respectivo à potência. Por exemplo, s ao quadrado, né? Então aí tem o coeficiente Bm, B1, S é 1, né? Mais B0 aqui que é a constante sem o S, tá? Assim como no denominador, a gente escreve da mesma forma aí. Aqui ficou faltando, né? S ao quadrado aqui, ó. Por exemplo, Sn, né? Acho que está errado aqui, ó. Muito bem. Então, todas as condições iniciais nulas, sistema linear, estacionários, parâmetros constantes, né? Muito bem. Então, por exemplo nosso... Ah, tá. Agora que terminou. Entrada e saída, né? Aí a gente tem nossa função de transferência aqui para o sistema massa-mola amortecedor, né? Muito bem, entrada do degrau 1 sobre S, entrada do impulso, né? Como que é a entrada do impulso, delta de V, e a função rampa, né? A, a entrada do degrau é interessante, né? Porque a gente aplica essa força e ela fica constante, né? O impulso aqui é como se fosse uma função pulso, né? Em que o tempo tende a zero, né? E aí a área dele sempre, né? Sempre vai ser 1. Né? Então, Laplace aqui dela é 1 e a função rampa, que é a função t, né? Então, se o coeficiente angular for 1, né? Então a gente tem exatamente isso aqui. 1 sobre s ao quadrado. Então, essas são as funções, as entradas principais aí que a gente deve utilizar, tá? Então, vamos para a parte aqui importante, como implementar a função de transferência no Scilab, né? Olha só que legal. A gente vai usar a função poly, né? Utiliza a função poly para definir a variável simbólica s, tá? Então a gente vai usar o poly aqui, ó, e vai fazer o s da transformar Laplace lá, através de uma variável simbólica aí, né? O poly aqui 0, né? Por que é 0 aqui? Porque a gente não tem... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um help no poly aqui. Não falar besteira. Deixa eu mudar aqui para a tela do Scilab. Vamos ver se eu consigo. Ó, help poly. É o método mesmo de definição dele, ó. A gente poderia colocar a expressão aqui, mas eu acho que é a nomenclatura dele para indicar que é a própria variável, que não tem potência, né? Não vai ser um polinômio, né? A gente poderia escrever o polinômio através do poly aqui, né? E definir como coeficiente, né? Ou dessa forma aqui. Opa, vocês não estão vendo, né? Só um instante aqui, pessoal, desculpa. Aqui. Então, quando eu dou o help poly, aparece isso aqui. E então o x aqui é a forma de definição mesmo da variável simbólica e o p é utilizado do polinômio, tá? Então a gente vai usar aqui e depois escrever o polinômio, né, utilizando a variável que a gente criou, tá? Deixa eu voltar aqui então para os slides.
constante. Isso. Então a gente vai usar a variável poly, né? Definimos o numerador e o denominador da função com auxílio da variável s, né? Aqui, ó. Então, como que fica? Então, a gente vai escrever as constantes lá dadas no problema, né? M igual a 0,5, o valor de C é 2, K, né? 3. E aí a gente criou a variável S. E aí, como que fica fácil para escrever o numerador, né? O numerador vai ser 1 sobre M, né? Vai virar uma constante. E aí a gente pode usar essa variável que a gente criou aqui, ó, para escrever o polinômio do denominador. Então, fica S ao quadrado mais C vezes S mais K, tá? A gente consegue escrever literalmente ali o comando, né? E para criar a função de transferência, a gente vai usar o comando syslin, né? Implementado anteriormente, né? Aqui tem as variáveis, né? Então é domínio contínuo, D é o denominador da função de transferência e N é o numerador da função de transferência, né? Então a gente consegue usar aí o S, o poly, né? E depois o G, tá? E para simulação, vamos usar o csim. Tá? Entrada aqui, a função lista ou string, controle, tempo, vetor simulado, tá. Ó, modelo dinâmico, aqui é a função de transferência, aqui é o vetor de tempo e a entrada a ser aplicada, né? Então aqui a gente vai escolher qual que é o sinal de entrada que vai ser aplicado aqui, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, ó. Então a gente pode aplicar o step, né? Tem que ver depois no help quais são as opções que a gente tem lá, tá? Ó, veja como que fica simples. Então criamos o S, numerador, o denominador. A variável de tempo, vocês podem usar o namespace aqui, ou o tempo assim, né? Então é 0. Aqui o passo é 0,01 até 1 segundo. Se for 10 segundos aí tem que ver o passo também. Então esse aqui é cada passo de um vetor para o outro, né? De uma variável do vetor para o outro. Né? Então ele vai dar passos de 0,01. O G criou a função de transferência e aqui a gente usou o csim para dar o step. Passamos o vetor de tempo, tem que passar o vetor de tempo e a função de transferência. Tá? E aí a gente já tem é, o resultado. Tá? Então, acho que fica simples aqui. Bom, novamente agradecer os slides do professor Celso e da professora Tatiane, né? Referente a essa prática. E é o material mais extra aqui que vocês têm. Tá? Não deixem de dar o help aqui, tá, pessoal? Vou mudar aqui para o monitor. O help aqui do poly, né? O help uh, do csim aqui, principalmente, né? Vamos ver aqui no csim, ó, quais são as outras variáveis que ele tem, ó. Tem seed, que é o impulso, né? Step, impulso. O time fan aqui, ó, ele permite você definir uma função, ó. Olha que legal. Então vocês podem fazer uma função sua aí, que ele fez a saída, né? É o valor absoluto do seno de t, tá? E aí define aqui como que é a entrada dela e provavelmente aqui o que tá aí dentro dela, né? E o retorno é o U, né? E a entrada é T. Né? Então o time entra T e sai U. O que tem dentro dela? Tem o valor absoluto do seno de T, né? Vejam isso aqui com detalhe. Pessoal, esses softwares todos, o que é importante para vocês? Sempre aprender a utilizar o help, tá? O help é importantíssimo, tá? Então tem que usar o help aí para lembrar de tudo que vai ser feito, tá? Outro comando a gente viu ser sim, vamos dar uma olhada aqui também no syslin. O syslin funciona também com espaço de estado, tá? Olha só que legal. Vocês ainda não trabalharam espaço de estado.
E aqui a representação de função de transferência que a gente está usando, tá? Então aqui é a representação de espaço-estado que a gente não está utilizando ainda. E a representação de função de transferência, numerador sobre denominador, né? A gente está usando essa característica dela aqui, tá? E se a gente quisesse mudar para espaço-estado, etc., eu poderia fazer alguma dessas aproximações aqui. A gente não vai trabalhar. Espaço de estado é trabalhar isso aqui de forma, né, o estado sendo vetorial e a matriz, né, vetores e matrizes a gente representa a nossa EDO, ok? Então, sempre usem o help, sempre tentem fazer o exemplo respectivo aqui, né, do que está sendo feito, tá? Isso ajuda bastante, ok, pessoal? Bom, praticamente seria isso. Qualquer dúvida vocês podem postar aí no fórum, tá? Mas eu acho que essas são as informações necessárias para que vocês consigam fazer os trabalhos. Obrigado, até mais.